Olá, alunos! Eu sou o professor César e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Japão. Esse conteúdo ele é referente ao percurso 21 do livro didático de vocês. Japão, país marítimo e potência mundial. Localizado em um arquipélago no hemisfério norte, o Japão está em uma zona de média latitude, no extremo leste asiático. A seguir, veremos as principais características naturais, populacionais e econômicas desse país, que se industrializou na segunda metade do século XIX e é, hoje, uma das maiores potências econômicas do planeta. Meio natural e distribuição da população. Formado por 4 ilhas maiores: Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku, e por mais de 3.000 ilhas de menor porte. O território japonês totaliza uma área de mais de 377 mil quilômetros quadrados, pouco maior do que o estado do Mato Grosso do Sul, que tem 357 mil quilômetros quadrados. O Japão se localiza em uma zona de encontro de placas tectônicas do Pacífico, das Filipinas e Euroasiática, o que explica a ocorrência de terremotos, maremotos e a existência de vulcões em seu território. Meio natural e a distribuição da população. A população japonesa, que tinha mais de 126 milhões de habitantes em 2017, encontra-se em uma planície litorânea, que por sua vez constitui as principais áreas de desenvolvimento econômico do país, onde se localizam os centros industriais e as grandes cidades como Tóquio, Osaka, Nagoya, entre outras. É nessa região também que se desenvolve a pesca, a agricultura de arroz em campos alagados e outros cultivos. Aproximadamente 70% do território japonês é constituído por montanhas, o que dificulta a agricultura, mas contribui para a preservação da cobertura vegetal. Apesar do relevo acidentado, com o uso das tecnologias, tornou-se possível unir as 4 ilhas principais por pontes e túneis, o que permitiu a integração de seu território. Por ser um arquipélago, o Japão é um país com extenso litoral, com cerca de 28 mil quilômetros expostos à ação das massas de ar úmidas provenientes do oceano. A era Meiji e a economia japonesa hoje. Em 1868, foi restaurado o poder imperial no Japão, subtraindo-se dos shogunatos o poder feudal, que exercia desde o século XII. Subiu ao trono o então jovem imperador Mitsuhiro, conhecido por Meiji. A era Meiji foi de 1868 a 1912, um período de grande mudança na história do Japão. Esse curto intervalo de tempo, graças aos incentivos do Estado, o Japão concluiu sua Revolução Industrial. Assim, apoiada pelo imperador, algumas famílias formaram poderosos grupos econômicos e industriais, os chamados Zaibutsu. Após a Segunda Guerra Mundial, o país foi destruído e recebeu maciço investimentos dos Estados Unidos, que temia as investidas soviéticas na ilha. Com isso, o governo japonês investiu em educação, tecnologia e a formação de mão de obra qualificada, atingindo um crescimento industrial tão vertiginoso que alguns observadores internacionais chegaram a afirmar que o país passava por um milagre econômico. Atualmente, as principais empresas japonesas formam verdadeiros impérios industriais, empregando milhares de pessoas e atuando praticamente em todo o mundo. A organização industrial japonesa baseia-se em 2 grupos de empresa: as grandes corporações industriais e as pequenas e médias empresas, que fornecem as peças necessárias às fábricas de produtos mais complexos.
Entre as principais corporações industriais estão transnacionais como a Toyota, Nissan, Honda, Nippon, entre outros. O faturamento anual de cada uma supera $1 bilhão. As transnacionais atuam em diversos ramos de produção, como eletrônicos, petroquímicos, automobilísticos, metalúrgicos, entre outros, exercendo enorme influência no mercado econômico mundial, tanto na esfera financeira como na esfera política. Aqui alguns exemplos, né, de alguns logotipos de marcas japonesas, né, que vocês devem conhecer. A agricultura, né, pouco espaço e muita tecnologia. Cerca de 70% do território do Japão é ocupada por montanhas, o que limita a área de cultivo no arquipélago. As terras agricultáveis ocupam apenas 14,3% da superfície, cerca de 5,4 milhões de hectares. Para compensar o pouco uso disponível para a agricultura, a terra é trabalhada para obter elevada produtividade, com empregos de adubos, máquinas, irrigações, rotação de culturas e muitos outros processos técnicos. Todas as áreas são aproveitadas, mesmo as situadas em colinas e morros. A agricultura japonesa chega a obter em uma mesma área até 4 colheitas anuais. As propriedades rurais são pequenas, comparada às áreas de médio cultivo, né, de cerca de 1,7 hectares, mas, de modo geral, predominam as propriedades com menos hectares, como 1 hectare, que somadas representam cerca de 71% do total. Os principais produtos agrícolas do Japão são o arroz, o trigo, a cevada, a batata, hortaliças e frutas. O arroz ocupa cerca de 60% das áreas cultivadas e apresenta o maior índice de produtividade do mundo. Nos últimos anos, esse cereal tem apresentado excedentes em razão das mudanças de hábitos alimentares da sociedade japonesa. Isso levou as autoridades a incentivar a produção de frutas e hortaliças e a criação do gado bovino. O Japão produz cerca de 75% das necessidades alimentares, mas depende da importação de produtos como trigo, açúcar, milho, soja e carne. Apesar da posição ocupada pelo Japão na economia mundial como o terceiro maior PIB, né, em 2017, o desenvolvimento industrial desse país depende da importação de matérias-primas, pois o território é limitado por recursos minerais. Assim, o Japão importa todo o petróleo que necessita, cerca de 90% do minério de ferro e de manganês e 80% do cobre. Muitas outras matérias-primas necessárias para o abastecimento da indústria. Para superar essa limitação, o país adotou uma agressiva política de exportação, com preços competitivos, resultado do desenvolvimento de inovações tecnológicas. Na produção, conquistou grande mercado, não só asiático, mas também norte-americano e europeu, além de investir maciçamente em atividades mineradoras fora de seu território, garantindo o suprimento de matérias-primas importantes e estimulou a pesquisa científica e tecnológica, tornando-se líder em inovações, por exemplo, na robótica. Pesca e pecuária. A pecuária enfrenta problemas de espaço no Japão. Apesar de não existirem áreas para ampliação da pastagem, tem crescido o consumo por carne, leites e derivados, o que é suprido por meio de importações. O rebanho é pequeno em relação à população de mais de 126 milhões de pessoas. O gado bovino de corte leiteiro totalizado em 2017 era de apenas 8,3 milhões de cabeças, o que corresponde à relação
de uma cabeça de gado para cada 15 grupos de pessoas. No Brasil, é de um gado por habitante. O rebanho suíno era mais numeroso, somava aproximadamente 9,1 milhões de cabeças. Merece destaque também a atividade pesqueira. O Japão destacou-se em 2016 como o quinto país na produção de peixe, sendo superado apenas por China, Indonésia, Estados Unidos e Rússia. Os produtos da pesca têm grande importância na alimentação da população, sendo a principal fonte de proteína. Essa é a nossa aula, bons estudos e até a próxima.